El Chapo, o homem que enganou o mundo e escapou da prisão 2 vezes. Verdade chocante. Era a noite abafada de 11 de julho de 2015, e dentro da prisão de segurança máxima de Altiplano, a rotina parecia seguir como em qualquer outro dia. Câmeras vigiavam cada centímetro, guardas andavam em silêncio pelos corredores, e o som constante das portas metálicas ecoava como o batimento cardíaco de um monstro de concreto. Às 8h52 da noite, um detento baixo, de ombros largos e olhar desconfiado, entrou no chuveiro de sua cela. O vapor começou a subir, cobrindo as paredes, e por alguns minutos ele ficou fora do alcance das câmeras. Quando o vapor se dissipou, ele havia sumido. Em questão de segundos, a calma virou pânico. O rádio interno da prisão explodiu em gritos. O preso número 3870 já não está em sua cela. Guardas correram, trancaram portões, revistaram corredores, mas o impossível já tinha acontecido. Sob o piso do chuveiro, escondia-se uma porta secreta que levava a um túnel subterrâneo com 1 quilômetro de extensão, equipado com ventilação, iluminação e até uma motocicleta sobre trilhos, pronta para a fuga mais ousada do século. Enquanto os alarmes tocavam, Joaquim Guzmán Loera, o temido El Chapo, já estava longe, desaparecendo nas entranhas do México. Ele não era um preso comum, era o chefe do cartel mais poderoso do mundo, o homem que havia transformado o tráfico de drogas em um império de bilhões de dólares, com conexões em todos os continentes. O governo mexicano, humilhado, tentava explicar ao mundo como o criminoso mais vigiado do planeta havia fugido diante de seus olhos. Em poucas horas, o nome El Chapo dominava os noticiários de Nova York a Madrid, de Bogotá a São Paulo. As manchetes falavam de uma fuga cinematográfica, de túneis dignos de filmes de ação e de uma rede subterrânea tão extensa que alguns diziam que o cartel de Sinaloa tinha mais saídas que o metrô da cidade do México. Enquanto os repórteres especulavam, nas montanhas de Sinaloa, o homem por trás da lenda respirava o ar livre e ria. Ele havia feito o que ninguém acreditava ser possível. Outra vez. Naquela noite, ao redor de uma fogueira escondida nas colinas, El Chapo olhou para o horizonte e pensou no começo de tudo. Recordou a infância em La Tuna, um vilarejo perdido entre montanhas áridas, onde a pobreza era tão espessa quanto o pó do chão. Filho de um fazendeiro violento e de uma mãe incansável, crescera ouvindo que o mundo pertencia aos fortes. Ali, entre plantações de milho e pequenos rebanhos, nasceu o menino que um dia desafiaria governos, exércitos e fronteiras. Seu destino parecia escrito desde cedo. A violência, a miséria e a ambição formaram a mistura perfeita para criar o homem que mais tarde seria chamado de o Senhor dos Túneis. Cada golpe, cada humilhação e cada sonho roubado alimentaram um instinto: sobreviver, custe o que custar. E enquanto helicópteros sobrevoavam o México e o presidente prometia justiça, nas sombras de Sinaloa começava o novo capítulo da lenda. O pequeno Joaquim estava de volta, e o mundo, mais uma vez, estava prestes a pagar o preço por tê-lo subestimado. Nos próximos episódios, voltaremos no tempo, até os dias em que El Chapo ainda era apenas um garoto pobre vendendo laranjas nas estradas poeirentas do norte. Veremos como a fome e o medo se transformaram em poder, e como o baixinho de La Tuna se tornaria o rei invisível de um império subterrâneo. Muito antes de se tornar o inimigo número 1 dos Estados Unidos, Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera era apenas um menino magro, de olhos vivos e pés descalços, correndo entre as pedras e o pó das montanhas de La Tuna, um vilarejo perdido no norte de Sinaloa. Ali, o tempo parecia ter parado. Casas de barro, cabras magras, crianças famintas e o sol queimando sem piedade. A pobreza não era uma fase, era a única realidade. O pai, Emílio Guzmán Bustilhos,
Era um homem de temperamento imprevisível, conhecido pelo álcool, pelas mulheres e pelas surras. Trabalhava com gado, mas perdia mais dinheiro do que ganhava, e quando bebia, descontava sua raiva em quem estivesse por perto. A mãe, Maria Consuelo Loera Pérez, era o oposto. Silenciosa, resistente, capaz de trabalhar o dia inteiro sem reclamar. Foi dela que Joaquim herdou a obstinação, a certeza de que o destino não estava escrito na terra seca, mas no esforço de quem ousasse desafiar a miséria. Desde pequeno, El Chapo observava os homens do vilarejo desaparecerem por dias nas montanhas e voltarem com dinheiro no bolso. Ninguém dizia abertamente o que faziam, mas todos sabiam. Cultivavam plantas que o governo proibia, as que faziam os estrangeiros sonhar. Aos 10 anos, Joaquim já compreendia que o crime, ali, não era escolha, era sobrevivência. Apesar da dureza da vida, havia nele uma centelha diferente. Enquanto outros meninos brincavam com pedras, ele contava pedaços de papel fingindo que eram notas de dinheiro. Fazia montes e dizia à mãe: "Guarda para mim, mãe. Um dia vai ser de verdade." Aquilo parecia brincadeira, mas era o primeiro sinal do instinto que guiaria toda a sua vida, a obsessão pelo controle e pelo lucro. Aos domingos, o pequeno Joaquim colocava correntes douradas falsas no pescoço e andava pelo povoado tentando parecer rico. Os metais baratos manchavam a pele de verde, mas ele não se importava. Queria ser visto, queria que todos soubessem que ele não seria mais um pobre perdido entre as serras. Quando não estava vendendo laranjas na beira da estrada, ajudava o pai a cuidar do gado ou a consertar cercas quebradas. À noite, enquanto o vento soprava e os cães latiam para o escuro, ouvia tiros distantes, confrontos entre soldados e fazendeiros. Às vezes, o exército entrava no vilarejo, chutava portas, batia em homens e levava quem ousasse reagir. Joaquim viu sua mãe chorar de medo mais de uma vez. E ali, ainda criança, ele aprendeu uma lição que jamais esqueceria. No México, quem manda é quem tem a arma, ou o dinheiro. Aos 15 anos, cansado de ver a fome rondar sua casa, ele deixou La Tuna. Com uma mochila nas costas e o orgulho ferido, seguiu até Badiraguato, onde começou a trabalhar nos campos de papoula. Era um trabalho perigoso, mas pagava o suficiente para comprar comida e, pela primeira vez, roupas novas. À medida que o dinheiro chegava, crescia também a ambição. Foi ali, entre os vales áridos e o cheiro doce das flores proibidas, que nasceu o futuro rei do cartel. O menino franzino de La Tuna havia dado o primeiro passo para se transformar em El Chapo, o homem que um dia controlaria toneladas de drogas, exércitos de assassinos e bilhões de dólares. O sol de Sinaloa queimava como fogo quando Joaquim, com pouco mais de 17 anos, decidiu que jamais voltaria à pobreza. Já não era mais o garoto que vendia laranjas na estrada. Agora, carregava no olhar algo endurecido, como quem havia entendido cedo demais que o mundo é dos que ousam. Trabalhando nos campos de papoula, ele aprendeu o que ninguém ensinava nas escolas: como transformar o veneno da terra em ouro. A vida nos vales era uma mistura de perigo e fortuna. Homens armados protegiam plantações, aviões pequenos cruzavam o céu carregando pacotes misteriosos, e o dinheiro corria rápido, sujo, mas abundante. Joaquim observava tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe. Não demorou para que sua ambição chamasse atenção. Um dos capatazes, impressionado com a inteligência do rapaz, o levou até Badiraguato, onde um intermediário do cartel de Guadalajara recrutava jovens confiáveis. Foi assim que o destino de El Chapo cruzou com o nome que mudaria sua vida: Miguel Ángel Félix Gallardo, o chefe dos chefes, fundador do cartel mais poderoso do México nos anos 70. Gallardo controlava rotas inteiras de tráfico entre a Colômbia e os Estados Unidos, e Joaquim começou do mais baixo, carregando pacotes, vigiando caminhões
limpando pistas clandestinas. Mas tinha algo que o destacava. Era rápido, frio e jamais falava mais do que o necessário. Logo, ganhou o apelido que o acompanharia para sempre. Baixo, compacto e ágil como um animal das montanhas, passou a ser chamado de El Chapo, o Baixinho. Ninguém imaginava que aquele apelido, dito primeiro como zombaria, se tornaria símbolo de medo em 3 continentes. Nos anos 70 e 80, o comércio ilegal explodia. Os Estados Unidos viviam a era da contracultura, o consumo de drogas disparava, e os cartéis mexicanos cresciam como nunca. El Chapo aprendeu rápido a arte da logística. Aviões colombianos pousavam em pistas secretas no deserto mexicano, onde cargas eram trocadas por malas de dinheiro. Em pouco tempo, ele era o homem que todos procuravam quando queriam que algo chegasse rápido. A eficiência e a pontualidade lhe renderam outro apelido, El Rápido. Mas a fortuna sempre anda de mãos dadas com o perigo. A Operação Cóndor, lançada pelo governo mexicano com apoio da DEA, devastava plantações e caçava traficantes em todos os cantos. Soldados queimavam campos inteiros e matavam sem piedade. Muitos fugiram. El Chapo, ao contrário, viu ali uma oportunidade. Enquanto todos corriam, ele abriu caminho para Guadalajara, onde se refugiou sob a proteção direta de Félix Gallardo. Foi ali, nas salas cheias de fumaça e uísque, que aprendeu o verdadeiro poder. Gallardo não era apenas um criminoso, era um estrategista que tratava o tráfico como uma corporação global. E o jovem Joaquim, sempre calado e observador, tornou-se seu aluno mais fiel. Cuidava de rotas, negociava preços, planejava envios. Sua mente funcionava como uma máquina, calculando riscos, lucros, traições. Quando o cartel de Guadalajara começou a ruir, após o assassinato do agente da DEA Kiki Camarena, em 1985, El Chapo viu a chance que esperava. Enquanto os chefes fugiam ou eram presos, ele reorganizou os sobreviventes e tomou para si o que restava do império. Assim nascia o cartel de Sinaloa, com El Chapo no comando, um novo tipo de criminoso, mais astuto, mais violento e infinitamente mais rico. O menino de Latuna, que um dia sonhou ter dinheiro de verdade, agora o contava aos milhões. E o mundo do tráfico, até então dividido, começava a girar em torno de um novo nome. O fim dos anos 80 marcou o nascimento de um império subterrâneo. Enquanto os velhos chefes da máfia mexicana caíam um a um, El Chapo Guzmán consolidava o cartel de Sinaloa, transformando-o em uma máquina de dinheiro e morte. Ele não queria ser apenas mais um traficante. Queria ser o mais rápido, o mais invisível, o mais intocável. Sua genialidade logística ficou clara quando criou uma das rotas mais ousadas da história do narcotráfico. Na fronteira entre Água Prieta e Douglas, Arizona, construiu um túnel secreto de mais de 200 metros, com iluminação elétrica, ventilação e um sistema hidráulico que escondia a entrada sob uma mesa de bilhar. De um lado, os carregamentos saíam do México. Do outro, apareciam magicamente em solo americano. Em apenas um mês, 3 toneladas de cocaína cruzavam aquele buraco, e nenhuma autoridade desconfiava. O método era tão eficiente que os colombianos começaram a chamá-lo de El Rápido. Ele entregava mais rápido, perdia menos carga e mantinha o silêncio absoluto. Em pouco tempo, o cartel de Sinaloa se tornava o fornecedor preferido da Colômbia. Com o dinheiro, vinham os excessos. Mansões de 10 milhões de dólares, jatos particulares, carros de luxo e até um zoológico privado com leões, tigres e panteras. Cada um de seus homens recebia no Natal um Rolex cravejado de diamantes, presente de um patrão que sabia comprar lealdade com ouro. Mas, no mundo do crime, o sucesso é uma ofensa. O crescimento de Sinaloa começou a incomodar os irmãos Arellano Félix, que dominavam a fronteira de Tijuana. O novo rei,
estava invadindo o território deles, enviando cargas sem pagar tributo. O ressentimento logo se transformou em guerra. Primeiro vieram as provocações, roubos de caminhões, ataques isolados, execuções de informantes. Depois, a violência explodiu. Em 1992, El Chapo escapou por centímetros de uma emboscada em Guadalajara, quando Ramón Arellano Félix ordenou que metralhassem seu carro em plena avenida. O baixinho sobreviveu, mas jurou vingança. Meses depois, mandou seus homens a Puerto Vallarta, onde Ramón comemorava em uma boate. O tiroteio durou minutos. Dezenas morreram, mas o alvo escapou. O conflito atingiu o auge em 1993, quando ambos os grupos se encontraram por acaso no aeroporto de Guadalajara. O inferno se abriu. Balas cruzaram o terminal, passageiros se jogaram no chão, e no meio do caos, um carro foi atingido. Dentro dele, o arcebispo Juan Jesus Posadas Ocampo, figura respeitadíssima no México. A morte do religioso abalou o país e transformou El Chapo no inimigo público número 1. Os jornais o chamavam de demônio, e o governo ofereceu $5 milhões por sua captura. Fugindo pelos desertos e montanhas, El Chapo cruzou a fronteira até Guatemala, mas sua sorte acabou. Foi capturado e extraditado de volta ao México. Os jornais estamparam: o rei dos túneis foi finalmente capturado. Mas ninguém imaginava que dentro da prisão, Joaquim Guzmán construiria um novo império, desta vez sem precisar de túneis nem armas. Apenas dinheiro, charme e corrupção. Quando El Chapo foi finalmente levado para trás das grades, o México respirou aliviado. Os jornais diziam que o pesadelo havia acabado. Mas, para Joaquim Guzmán, aquele não era o fim, era apenas uma mudança de endereço. A prisão de Puente Grande, nos arredores de Guadalajara, logo deixaria de ser um lugar de castigo e se tornaria o novo quartel-general do cartel de Sinaloa. Assim que chegou, Guzmán começou a fazer o que sempre soube: comprar pessoas. Um guarda por um rádio, outro por uma refeição melhor, até que pouco a pouco a cadeia inteira estava no bolso dele. O diretor da prisão, os cozinheiros, os agentes federais, todos recebiam envelopes cheios de dólares. E o homem que deveria cumprir 20 anos por tráfico, homicídio e corrupção, vivia ali como um rei. Na cela que chamavam de El Palácio, El Chapo tinha tudo: televisão, ar-condicionado, roupas de grife, até um chefe particular que preparava desde lagostas até hambúrgueres, conforme o humor do chefe. As visitas íntimas eram diárias, e até as esposas e amantes podiam entrar, sem qualquer controle. Enquanto saboreava vinho caro, Guzmán continuava a comandar seu império lá fora. Seu irmão Arturo Guzmán Loera, o El Polo, e seu braço direito Miguel Ángel Martínez administravam o cartel, visitando-o com frequência para receber ordens e entregar relatórios. Negócios, assassinatos, subornos, tudo era decidido atrás das paredes da prisão. Mas até mesmo o império mais sólido treme diante da incerteza. Em 2001, o governo mexicano iniciou uma investigação sobre corrupção em Puente Grande. Pior ainda, os Estados Unidos exigiam a extradição de El Chapo para julgá-lo em território americano. Para ele, isso significava uma sentença de morte em vida. E assim, em janeiro de 2001, nasceu o plano mais audacioso da história penitenciária do México. Na noite de 19 de janeiro, às 8 horas, Guzmán vestiu-se calmamente. No corredor, um guarda chamado El Tito empurrava um grande carrinho de lavanderia. Dentro dele, escondido sob lençóis e roupas sujas, estava o homem mais procurado do país. O carrinho passou por 8 postos de controle, com soldados distraídos ou já pagos. Em silêncio absoluto, saiu pelos portões principais. Lá fora, o carrinho foi colocado em um carro, e El Chapo respirou o ar da noite pela primeira vez em 8 anos. Minutos depois,
Um helicóptero o esperava nos arredores da cidade. Ele subiu a bordo e desapareceu na escuridão, novamente livre. Enquanto as manchetes gritavam: "O governo foi enganado", o presidente prometia não descansar até recapturá-lo. Mas Guzmán já estava nas montanhas de Sinaloa, bebendo tequila ao lado de Ismael El Mayo Zambada, seu parceiro mais leal. Rindo, ele disse: "Dizem que ninguém escapa de Puente Grande. Acho que agora eles vão precisar mudar o nome." A fuga não apenas devolveu a liberdade a El Chapo, devolveu-lhe também o trono. A partir dali, o cartel de Sinaloa entraria em sua fase mais violenta e lucrativa, e o homem pequeno se tornaria o rei absoluto das drogas nas Américas. Após sua fuga espetacular de Puente Grande, o México parecia um país sem governo. Enquanto o presidente jurava restaurar a autoridade do Estado, nas montanhas de Sinaloa, El Chapo Guzmán brindava a liberdade com tequila e risadas. Em volta dele, os chefes do cartel, El Mayo Zambada, os irmãos Beltrán Leiva, El Rei, escutavam atentamente as ordens do homem que acabava de escapar debaixo do nariz do sistema penitenciário mais vigiado do país. "Agora é hora de crescer", disse ele. "Vamos pegar tudo o que é nosso e o que ainda não é." O plano era ousado. Em poucos meses, o cartel de Sinaloa retomou o controle de suas rotas antigas e expandiu-se para o leste, entrando no território do cartel do Golfo, na fronteira com o Texas. Lá, quem mandava era Osiel Cárdenas Guilhem, conhecido como Mata-Amigos, o homem que criou sua própria tropa de elite. Los Zetas, ex-soldados de forças especiais, treinados para matar com precisão militar. Quando El Chapo começou a enviar toneladas de cocaína pelos trilhos de trem do norte, escondendo a mercadoria dentro de vagões cheios de óleo vegetal, Osiel tomou isso como um insulto. "Ninguém atravessa meu território sem pagar", disse. E assim começou a guerra mais sangrenta da história moderna do México. Em resposta, El Chapo criou seu próprio exército particular, Los Negros. Recrutou ex-policiais, mercenários e jovens ambiciosos de Sinaloa. Com a ajuda de Edgar Valdez Villarreal, o La Barbie, e de seu aliado Arturo Beltrán Leiva, treinou homens em combate urbano e equipou-os com fuzis AR-15, AK-47 e rifles de precisão de 50 calibre, capazes de atravessar carros blindados. Logo, as ruas de Nuevo Laredo, cidade na fronteira com os Estados Unidos, transformaram-se em um campo de guerra. Corpos pendurados em pontes, cabeças deixadas nas praças. Os jornais falavam em terrorismo do narcotráfico. Cada ataque parecia mais brutal que o anterior. As forças de segurança mexicanas, apavoradas, muitas vezes simplesmente se afastavam. A guerra durou meses e custou centenas de vidas. Los Negros lutavam com ferocidade, mas Los Zetas eram diferentes, frios, disciplinados e implacáveis. Capturavam inimigos, gravavam execuções, espalhavam o medo como propaganda. Pela primeira vez em muitos anos, El Chapo perdeu terreno. Seu exército foi empurrado de volta para o oeste. A derrota foi um golpe duro para um homem que acreditava ser invencível. Mesmo assim, ele não se deixou abater. "Perdemos Nuevo Laredo", disse a seus tenentes, "mas ainda há Juárez." E apontou no mapa outra cidade fronteiriça, Ciudad Juárez, onde passavam algumas das rotas de contrabando mais lucrativas do planeta. Mas o que Guzmán não imaginava era que, ao tentar conquistar Juárez, enfrentaria não apenas rivais, mas antigos aliados. A nova guerra seria ainda mais cruel. Ele estava prestes a entrar em um conflito que transformaria o norte do México em um inferno. O fracasso em Nuevo Laredo feriu o orgulho de El Chapo Guzmán, mas também o tornou mais perigoso. Quando seus homens foram obrigados a recuar diante de Los Zetas, ele prometeu que jamais perderia outra guerra. No início de 2004, apontou para o mapa e disse a seus generais: "Agora,
Juárez é o nosso destino. Ciudad Juárez, encravada na fronteira com El Paso, era o maior corredor de drogas do norte, um ponto estratégico por onde passavam bilhões de dólares em mercadorias ilegais. Durante anos, o território pertencia ao Cartel de Juárez, liderado por Vicente Carrillo Fuentes, o El Viceroy. Os dois haviam sido aliados no passado, mas a aliança terminou em veneno. Guzmán havia cortado os lucros de Carrillo e tomado parte de suas rotas. A amizade se transformou em ódio. Em setembro de 2004, El Chapo ordenou a execução do irmão de El Viceroy. A resposta veio rápido. O irmão de Guzmán, Arturo El Pollo, foi assassinado dentro da prisão. O pacto de silêncio acabou. As ruas de Juárez tornaram-se o novo inferno mexicano. Para vencer, El Chapo precisava de um exército maior e melhor armado. Criou uma nova força paramilitar, Los Chapos, recrutando veteranos de guerras anteriores e desertores das polícias locais. Um dos mais temidos entre eles era José Antônio Torres Marrufo, o homem que criou a rede de contrabando de armas vinda diretamente de El Paso, Texas. Em pouco tempo, os soldados de Guzmán empunhavam rifles AR-15, AK-47 e fuzis Barrett de 50 calibre, capazes de transformar um carro em sucata com um único disparo. Do outro lado, o cartel de Juárez tinha seu próprio braço armado, La Línea, uma mistura de policiais corruptos e pistoleiros profissionais. Os confrontos entre Los Chapos e La Línea começaram a transformar Ciudad Juárez em uma cidade fantasma. Tiroteios diários, explosões, sequestros, cadáveres pendurados em pontes, famílias inteiras desaparecendo. As fábricas fecharam, os comerciantes fugiram, e os jornais passaram a chamar Juárez de a capital mundial dos assassinatos. Em maio de 2008, a guerra atravessou uma linha que nem o próprio El Chapo esperava. Naquela tarde quente, em um estacionamento de Culiacán, seu filho Edgar Guzmán Lopes e seu sobrinho César Ariel Loera conversavam com amigos quando 5 caminhonetes chegaram de repente. De dentro, 20 homens armados com AK-47 desceram e abriram fogo. O ataque foi rápido e impiedoso. Quase 500 balas atingiram o grupo. O corpo de Edgar foi encontrado crivado de tiros. Quando a notícia chegou às montanhas, El Chapo ficou em silêncio por longos minutos. Depois, ordenou: comprem todas as rosas da cidade. No dia do funeral, nenhuma flor restou em Culiacán. O homem que mandava matar sem hesitar chorou como um pai comum, mas a dor se transformou em fúria. Em questão de semanas, a violência triplicou. A cidade de Juárez se tornou o campo de batalha de uma guerra sem trégua. Helicópteros do exército sobrevoavam os céus, e nas ruas, os sicários deixavam recados feitos com sangue. Sinaloa está aqui. O governo mexicano enviou 3.000 soldados e policiais federais para tentar recuperar o controle, mas nada podia deter o ciclo de vingança. A cada prisão, surgiam 2 novos chefes. A cada morte, 10 novos soldados. O México inteiro parecia sangrar ao ritmo da guerra de El Chapo. E enquanto o país desmoronava, Guzmán, escondido em seus refúgios nas montanhas de Sinaloa, continuava a expandir o império. Para ele, cada bala perdida, cada corpo no chão, era apenas mais uma linha nas planilhas de lucro do cartel. Depois de anos de guerra, sangue e poder absoluto, El Chapo Guzmán já não confiava em ninguém. Os inimigos o cercavam, mas o que mais o aterrorizava era a traição dentro do próprio cartel. Quando os irmãos Beltrán Leiva, seus antigos aliados, começaram a agir por conta própria, ele viu em todos os lados fantasmas da deslealdade. A única pessoa em quem posso confiar sou eu mesmo, dizia ele. Era 2008. As montanhas de Sinaloa abrigavam o homem mais procurado do planeta, mas também o mais isolado. El Chapo vivia cercado por 50 guarda-costas armados com fuzis de 50 calibre.
escondido em refúgios conectados por túneis secretos e rádios criptografados. Dormia poucas horas, com um pistola 38 ao lado da cama e um AR-15 encostado na parede. À noite, os ecos do vento entre as montanhas se misturavam ao medo constante de ser descoberto. Foi então que um novo aliado entrou em cena, um técnico em informática colombiano chamado Christian Rodrigues. Jovem, discreto, inteligente, ele trabalhava para uma família aliada do cartel e fora chamado para resolver um problema: a péssima conexão de internet nas montanhas. Chegou em um pequeno Cessna, pousando em uma pista improvisada, e começou a instalar cabos, antenas e transmissores. Mas o que começou como um simples trabalho técnico se tornaria o coração de uma rede de espionagem digna de um serviço secreto. Com o tempo, Rodrigues criou para Guzmán um sistema de comunicação criptografado que permitia ao chefe do cartel falar com seus homens sem medo de ser interceptado. El Chapo ficou fascinado. "Quero algo que me faça ver tudo, ouvir tudo", disse. E o colombiano foi além. Instalou um software chamado Flexi Spy, um programa invisível que transformava qualquer telefone em um microfone remoto. El Chapo distribuiu celulares para suas amantes, secretários e tenentes, todos já infectados. Quando terminava uma ligação, ligava o sistema e escutava o que diziam dele quando pensavam que ele não estava ouvindo. Espionar virou seu vício. Ele ria ao flagrar conversas banais, mas também descobria traições, planos escondidos, mentiras. Às vezes, ordenava a morte de alguém com apenas uma frase: "Já ouvi o suficiente". A paranoia crescia, e com ela, o abismo entre o homem e o mundo. Porém, a rede que Guzmán acreditava inviolável seria sua ruína. Rodrigues, o técnico colombiano que sabia demais, chamou a atenção do FBI. Em 2010, durante uma viagem a Nova York, ele caiu em uma armadilha. Um agente disfarçado de mafioso russo o convenceu a demonstrar o software espião. Rodrigues foi preso e, para salvar a própria vida, fez um acordo. Tornou-se informante e entregou o acesso completo à rede secreta de El Chapo. A partir daí, o império começou a sangrar por dentro. Cada mensagem criptografada, cada ligação, cada código, tudo estava nas mãos das autoridades americanas. Sem saber, El Chapo falava com o inimigo toda vez que pegava o telefone. E o pior ainda estava por vir. Uma de suas amantes, usada como mensageira, seria a chave para revelar seu novo esconderijo. O caçador estava prestes a se tornar a presa. Quando o FBI finalmente penetrou na rede secreta de comunicações de El Chapo, a caçada se transformou em uma partida de xadrez mortal. Cada ligação, cada mensagem de amor para suas amantes, cada ordem de execução, tudo estava sendo gravado, estudado e usado contra ele. O homem que acreditava controlar todos agora falava diretamente com seus inimigos, sem saber. Foi através das conversas com uma de suas namoradas, Agustina Cabanilhas, que o FBI descobriu seu novo refúgio, uma mansão luxuosa em Los Cabos, à beira do mar, onde o chefe do cartel passeava em um Suburban dourado com vidros escuros. A operação de captura começou no dia 22 de fevereiro de 2012. Agentes americanos e policiais mexicanos cercaram o bairro, prontos para dar o golpe final. Mas, como sempre, El Chapo estava um passo à frente. Quando ouviu o barulho dos helicópteros e as sirenes, ele correu pelo jardim, atravessou o muro coberto por palmeiras e desapareceu. Horas depois, já estava em Culiacán, zombando dos agentes que haviam deixado escapar o maior criminoso do mundo. A partir desse momento, sua paranoia virou loucura. Ele mandou esconder todas as entradas de suas casas com banheiras móveis e portas blindadas, ligadas a túneis secretos que levavam diretamente ao sistema de esgoto da cidade. Cada casa tinha um número, cada túnel, uma rota de fuga.
O império subterrâneo de El Chapo se espalhava sob Culiacán como um labirinto. 2 anos depois, em 16 de fevereiro de 2014, a sorte começou a mudar. Usando os telefones BlackBerry interceptados, o FBI descobriu que um de seus assistentes, apelidado de Nariz, estava em uma festa com a localização exata do chefe. A informação levou um grupo de fuzileiros navais até a casa número 5. Às 4 da manhã, cercaram o quarteirão e invadiram. Quando os primeiros golpes de ariete ecoaram na porta, El Chapo estava dormindo ao lado de uma das amantes. Nus e atordoados, ele e seus 3 acompanhantes correram para o banheiro. Levantaram a banheira e desceram por uma escada escondida. O túnel os levou direto aos esgotos de Culiacán. O som das botas e o eco das granadas de atordoamento os perseguiam enquanto caminhavam na água fétida, completamente mergulhados em escuridão e medo. Horas depois, emergiram em uma rua distante, onde um carro os esperava. Conseguiram escapar outra vez. Mas a liberdade não durou muito. Dias depois, após prender seu motorista, os federais descobriram o novo esconderijo, um hotel à beira-mar na cidade de Mazatlán. Na manhã de 22 de fevereiro, o cerco começou. Quartos foram invadidos um a um, e na 4º andar, os agentes finalmente encontraram uma porta barricada. Lá dentro, El Chapo, com uma arma automática nas mãos, parecia pronto para morrer lutando. Mas quando sua esposa, Emma Coronel, gritou para que não atirassem, lembrando que as filhas estavam no quarto, o homem que havia escapado tantas vezes abaixou a arma. Pela primeira vez em décadas, El Chapo Guzmán se rendeu. Horas depois, ele foi exibido em frente às câmeras em Cidade do México, com o rosto pressionado pela mão de um soldado, para que o mundo visse bem quem estava ali. Os repórteres gritavam, os flashes piscavam, e o homem que havia humilhado governos inteiros olhava para o chão, impassível. O presidente anunciou: a justiça venceu. Mas o México ainda não sabia que o rei dos túneis preparava seu truque mais audacioso. E quando todos acreditavam que ele ficaria preso para sempre, ele desapareceu de novo, pelo mesmo caminho que o consagrara, um túnel. Quando El Chapo Guzmán foi algemado e levado para o avião militar, o México acreditou que, enfim, o pesadelo havia terminado. Mas quem conhecia sua história sabia. Ele sempre tinha uma última carta escondida. Dentro da prisão de segurança máxima, Altiplano, o rei dos túneis começou a agir do mesmo modo de sempre, observando, subornando, planejando. Por um tempo, tudo pareceu calmo. El Chapo recebia mensagens através de seus advogados e de sua esposa Emma Coronel, que visitava o marido com um sorriso frio e olhos firmes. As ordens continuavam a sair: cobrança de dívidas, punição a traidores, instruções financeiras. O cartel seguia operando como se o chefe estivesse em um escritório e não atrás de muros de concreto. Mas quando a DEA e o governo mexicano apertaram o cerco, Guzmán percebeu que a extradição para os Estados Unidos era apenas questão de tempo. Então, começou a escavar de novo. Em segredo, seus homens compraram um terreno a menos de 1 quilômetro da prisão. Escavaram dia e noite. O túnel tinha 1 quilômetro de extensão, com iluminação, ventilação e uma moto adaptada sobre trilhos, o mesmo método que o tornara lenda. Na noite de 11 de julho de 2015, as câmeras mostraram El Chapo andando em círculos na cela, tirando os sapatos e depois desaparecendo atrás do vapor do chuveiro. Em poucos segundos, ele desceu pelo buraco, montou na motocicleta e voou pelo túnel rumo à liberdade. O México inteiro acordou em choque, de novo. Enquanto o presidente pedia desculpas em rede nacional, El Chapo já estava de volta às montanhas de Sinaloa, rindo com El Mayo Zambada. Eles nunca aprendem, disse. Mas o mundo havia mudado. A tecnologia, os satélites, a cooperação entre FBI, DEA e Marinha Mexicana, nada mais era o mesmo.
A caça começou imediatamente. Em janeiro de 2016, os sinais de um telefone BlackBerry levaram os agentes até uma casa em Los Mochis. Às 4:30 da manhã, as forças especiais invadiram o local. Tiros, granadas, gritos. El Chapo e seu guarda-costas, Cholo Ivan, fugiram por um túnel de esgoto, mas desta vez a sorte o abandonou. O carro em que tentavam escapar quebrou e um bloqueio policial encerrou a perseguição. Pela última vez, o homem mais procurado do mundo estava em custódia. Em 17 de janeiro de 2017, foi extraditado para os Estados Unidos. A bordo de um avião da DEA, olhou pela janela e chorou em silêncio. Sabia que nunca mais veria o céu mexicano. 2 anos depois, em 17 de julho de 2019, foi condenado à prisão perpétua mais 30 anos. Hoje, El Chapo está trancado na prisão mais segura da América, ADX Florence, no Colorado. Lá, os prisioneiros passam 23 horas por dia em uma cela de concreto de 7 por 12 pés. Ele não vê o sol, não toca em ninguém, não ouve vozes. Seus pedidos de transferência para o México foram negados. As filhas gêmeas, que antes o chamavam de papai herói, agora só o veem em sonhos. O homem que construiu túneis de liberdade vive agora em um túmulo de cimento. O rei do cartel, que controlava bilhões e exércitos de assassinos, é apenas mais um número em um sistema que ele jurou desafiar. Mas mesmo assim, as lendas continuam. Uns o chamam de monstro, outros de gênio. E muitos ainda perguntam: El Chapo foi o diabo ou apenas o reflexo de um país quebrado pela pobreza e pela corrupção? Deixe sua opinião nos comentários. Diga o que você pensa sobre a história desse homem, vilão ou produto do mundo em que nasceu. E se quiser mais histórias reais como esta, curta o vídeo, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar contando as verdades que o poder tenta esconder.